Deus, derrama da tua graça sobre este povo. Visita, Deus, o coração de cada ovelha, de cada irmão, de cada crente, de cada convidado, de cada filho de Deus, de cada homem e mulher que entrou por essas portas e que vieram te adorar aqui hoje, e que precisam de uma resposta, de um consolo e de uma vitória. Senhor, Tu és o que descortina os mistérios, revela as coisas ocultas e nos faz reviver. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero também saudar os internautas que estão assistindo, inclusive a minha família querida lá em Camaragibe, que estão todos assistindo, os descendentes do irmão João Caetano. Um abraço à minha família. Irmãos e amada Igreja de Jesus, nesta noite, nós acabamos de ler uma frase muito forte, que nos trará algo de especial no que Deus tem preservado e preparado para o início deste ano. Nós sabemos que todo começo de ano ele vem carregado de muitas expectativas. Nós cremos e somos impulsionados pela fé, porque outrora eu já falei neste altar, afirmando que o pressuposto da palavra fé é uma palavra grega, e esta palavra ela fala de um termo chamado pistes. O conceito de fé é um conceito aonde nós temos a confiança naquele que vai fazer algo por nós. A fé, ela também no Antigo Testamento, ela é oriunda de uma terminologia chamada muná. E muná significa confiança. Agora nós entendemos que a fé, ela tem o poder de nos levar para frente, pois a fé nos empurra para o futuro. A fé sempre está se movimentando e crendo que algo vai acontecer. A fé nunca olha para trás, a fé sempre olha para frente. É tanto que eu a mão para adorar. Deus começa a abrir porta. Aí depois alguém pergunta: pastor, como é que o senhor consegue? Eu digo: eu sei, eu estou lá servindo e sentando na relva quando não estou vendo nada, e de repente começa a multiplicação. Tem pão, tem pão, tem pão, tem pão, tem pão, tem pão, tem pão. Naquela tarde eu gastei o que eu tinha para fazer aquele almoço. Foi-se embora uma parte do dinheiro que tinha. E eu disse: Jesus, e agora? Aí o pastor cancelou a Santa Ceia, porque nos primeiros sábados de cada mês eu não atendo a agenda, porque é ceia da igreja. Aí do nada o pastor disse: cancelei a ceia. Aí eu fui lá no meu status e botei: a agenda livre, liga agora. De repente o telefone tocou: pastor, venha pregar hoje. Eu digo: olha a providência de Deus, olha a providência de Deus, olha a providência de Deus. Olha para esse irmão do lado, aponta o dedo para ele, diga para ele esta palavra: se posicione ao ouvir a ordem. Diz a Bíblia Sagrada que eles se sentaram, e quando todos se sentaram, Jesus pega o pão, e quando Jesus pega o pão, ele dá graças e parte, e vai dar aos discípulos. Mas o que é interessante é que a expressão que eu li, ela surge neste meio, quando Jesus dá a ordem para se sentar, porque Mateus vai dizer que ele declara dizendo: não, eles não precisam ir, porque quando Filipe contou, Filipe disse: Senhor, já é tarde, o lugar é deserto, manda eles irem procurarem comida. Mas Jesus disse:
eles não vão precisar ir. Alguém material disse: manda eles procurar o que fazer. Mas alguém espiritual disse: eles não precisam sair da minha presença. Alguém com a mente terrena diz assim: manda eles porque já está de noite. Jesus abre a boca para dizer: ninguém vai sair da minha presença. Mas não tem o que comer. Eles não precisam ir, eles precisam vir, porque vieram a pé para a minha presença e vão sair a pé da minha presença vazio. Ninguém sai vazio da minha presença. Pode vir para a minha presença. Eu vi o sacrifício. Levante a mão direita, por favor. Adai de remal e calabaracela. Deixa a mão direita levantada lá em cima, porque o Senhor vai consolar a tua alma nesta noite agora. Você sabe, Deus sabe o sacrifício que você tem feito para se manter na presença. Você veio andando com o peso da enfermidade, você veio andando com o peso da tristeza, do desgosto, você veio andando com a marca da ferida que não sarou ainda, você veio andando cheio de desconfiança, carregando um passado terrível e a frustração, mas você veio atrás dele. Ele veio para o deserto, e a palavra deserto no grego é eremia, e eremia significa lugar que não tem pessoas, ou seja, o lugar é isolado e é longe. Mas você deseja tanto a presença que você está atravessando as solidões da vida, nos lugares longínquos, e você não parou, porque você quer estar na presença para Deus resolver. E depois que você chega na presença, Jesus está dizendo a você nesta noite: eu não sou infiel, eu sou fiel, e eu tenho compaixão. Eu estou vendo que a dor é grande, eu estou vendo que a luta é grande, mas você veio para a minha presença, e enquanto você me adora, eu visito a tua casa nesta noite. Enquanto você me adora, eu passeio na tua empresa e vejo tuas contas. Oremão de Ossai de Oqueua. Enquanto você adora, eu visito a enfermidade na tua casa. Enquanto você adora, eu passeio na tua cozinha, vejo o teu armário, tua geladeira. Pastor, o senhor está pregando coisas materiais? Não, eu estou pregando o resultado de quem é espiritual, porque quem é espiritual é providenciado por ele, quem é guardado por ele. Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, eu nunca vi o justo em sua descendência mendigar o pão. Ele está dizendo: enquanto você me adora, eu sou provisão. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Choreba cantoreba simicho, alaburicandore simia, ereme vivacia. Ele é a providência para você. Na yo re mi fa si de kendeko elemeni miteri bikamana elamuri bikamanasia. Ele é a providência, porque Jesus, ele supre, ele sabe qual é a necessidade, e a expressão é que ele teve compaixão, ou seja, ele sabe da sua dor, mas sabe da sua adoração, ele sabe da sua necessidade, mas conhece a sua devoção. E como ele está vendo que você adora, mesmo com fome, mesmo cansado, mesmo doente, mesmo liso, mesmo quebrado, e estar adorando, ele está dizendo: se prepare, porque o milagre vai ser grande, vai ser tão grande que eu vou fazer 3 coisas. Qual é a primeira? Todos vão comer
e a segunda vão se satisfazer, e a terceira ainda vai sobrar da satisfação, porque comer e satisfazer é pessoal. Você come e satisfaz, mas o cesto cheio que sobrou é memorial, porque alguém que estava com o cesto vazio. Como assim, pastor? Se tinha multidão com fome e cansado e tinha cesto na multidão, isto implica em dizer que quem veio pelo caminho, o caminho foi tão duro, tão longo, tão apertado, pastor Júnior, que no caminho foi acabando o pão que eu trouxe, aí ficou só o cesto vazio. Aí tem gente que é adorador, o cesto está vazio, mas está adorando. Ai, 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 a gasolina acabou, mas está adorando. A conta está atrasada, mas está adorando. Não pagou o boleto ainda, mas está adorando. É o cesto vazio na presença. Ele está dizendo: eu não vou sair daqui para encher o cesto, eu vou adorar na presença de quem enche. Semaracanjoha. Ele enche. Bote a mão na mão desse seu irmão, bote a mão na mão desse vaso, bote a mão na mão e diga para ele assim, ó: aonde Jesus entrou, que tinha alguma coisa vazia, o vazio não permaneceu, porque Jesus é a plenitude de todas as coisas. Diga, Colossenses diz que todas as coisas são completas por Ele. Ele é a plenitude de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Diga, aonde Ele entra, Ele é a suficiência. O barco de Pedro estava vazio, ele entrou no barco e o barco ficou cheio. Chegou na casa de Jairo, a menina estava vazia de vida. Jesus chegou e disse: Talita cumi, eu te encho de alegria. Não existe nada vazio que na presença dele ele não encha. Ele enche, ele enche. Abre as mãos, abre as mãos, abre as mãos. Ai, ai, ai. Alabaio de rohau assim. Eu vejo Nemácia como cestos vazios de alguém que veio pelo caminho e disse: Deus, eu não tenho mais como voltar. Deus, eu já gastei tudo para chegar até aqui, e eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não mudar a minha história. Já foi falado de Jacó, que só tinha uma pedra, e disse: Deus, já secou o que eu tenho, mas eu estou indo na direção da promessa, eu estou indo para a presença. Se prepare, porque hoje ele volta cheio. Receba de Deus nesta noite. Receba na Hawijon Remadute Remite Kamasi Duribikamawa Seminacia. Ele está liberando nesta noite vitórias em processos civis. Causa trabalhista, se prepara, porque no ano começa com surpresa de Deus. Ele é a provisão para quem permaneceu. Deus me fez perceber que no versículo 20, e eu já preciso parar, existem 3 verbos. Os verbos estão na forma grega. É o verbo chamado fagou, que quer dizer alimentar-se, comer. Porque o texto diz: todos comeram. Vejam que enquanto alguém disse: manda eles ir, Jesus disse: não precisa ninguém ir, porque aqui não tem para alguns, aqui tem para todos. Porque tem culto que você vai, que você só vê o outro recebendo, mas a palavra, ela é para todo mundo aqui, para todo mundo, para todo mundo, para todo. Só não pega se tiver com fastio.
Eita, e esse pão aqui não tem glúten e não engorda, dá vida. Porque é o pão do céu que desceu do céu. É o pão que... toca nesse vaso. Ele diz assim, ó, esse pão tu pode comer, vaso. Esse não engorda. Esse te dá força e energia. Ei. Porque todos comeram. Porque alguém pensou que alguém não ia comer. Eita. Tem alguém que faz planejamentos pela lógica. Mas esses planejamentos pela lógica é de quem não depende da presença. E aqui Deus vai abrir um parágrafo para nos ensinar a primeira verdade dentro dos 3 verbos. O primeiro verbo é fagor, alimentar. Alimentar é comer, comer é provisão, é o alimento que nos dá força, saciedade. Comer é quando você se alimenta. E eu dizia ontem, quando eu pregava e falava com o irmão acerca disso, escute, quando você vai num restaurante muito chique que alguém leva e lhe coloca aquele prato maravilhoso, você come, aí a sua alma grita, é bom demais, bis, pede mais um pouquinho. Aí a dona da casa, a anfitriã, ou no restaurante, eu não sei, alguém pergunta, a irmã quer mais? Aí a educação grita, não peça mais. A alma implora, por favor, pede mais. Porque você comeu, mas você não saciou. Porque satisfazer é diferente de comer. Comer é se alimentar. Satisfazer é ir no estado de excesso da alimentação. É você comer o quanto quer e não o quanto precisa. Porque satisfação está relacionado não à necessidade, mas a uma escolha. A necessidade não é, escute isso, você precisa se vestir. Então basta vir em Caruaru, em Toritama, em Santa Cruz, que tem roupas maravilhosas. Mas você só se satisfaz se a sua roupa for da Zara. E não sabe alguém que a Zara compra de alguém, meu Deus, bota. Ó, deixa eu falar. Alguém quer comprar de marca e pegar a marca, porque na marca ela se satisfaz. Mas a necessidade não é a satisfação. A necessidade ela está provida. Então uma coisa é prover, outra coisa é satisfazer. Os pais do passado, eles não satisfaziam os meninos, não. Eles só proviam. A comida está aí. Quero comer isso não, fica com fome. De meio-dia tinha feijão com bolinho e farinha no molho da galinha, porque a galinha era no domingo. A semana come o molhinho. 2 pedacinhos de cada. O velho cair com aquele peixinho frito, 2 para cada um, viu? E refrigerante era coisa de outro mundo. Então era provisão. Hoje a gente estraga os meninos. É sorvete, é açaí, é não sei o que com brownie, é chocolate ninho com trufado, com não sei de que. E os meninos Nutella gostam disso não. Isso aqui não quero não. Treloso não como. O futurinho está repreendido. E quer comer o que, rapaz? Bom era quando tinha farinha com açúcar e água para encher o bucho e ficar de pé. Porque uma coisa é provisão, mas o que Jesus está falando aqui na palavra, que ele fez naquele dia, ele disse assim, para quem não tem nada e está pensando em sair, vai perder a provisão. Mas quem não tem nada e está adorando na presença, se prepare, porque eu vou trazer aquilo que você ai, ai, ai. Pela penúltima vez, para entregar o microfone, pega na mão desse irmão aí e segura bem forte. Olha nos olhos dele e diga com autoridade de vaso, diga assim, ó, a providência vai chegar pela ordem de quem você está na presença. Diga, a sua posição na presença vai fazer sair a ordem que vai trazer para você aquilo que está faltando na sua casa. É só para quem acredita. Olha lá, Uribias, céu e... ah, meu Deus, é para quem acredita. Ele manda trazer, ele traz a provisão. Eu estava pregando na praia lá em Porto de Galinhas. Aí o irmão dono de umas coisas lá disse, pastor, vem no meu restaurante. Chegando lá, irmãos,
Eu matuto porque assim, eu sou um bicho bruto. Eu li uma coisinha ali e faço um negócio no grego. Alguém pensa que eu sou nada, irmão. É o resto do pó da fornalha que queimou e sobrou. Aí escute só. Quando eu termino, pastor, por favor, querido, venha jantar. Aí aqueles pratos, aqueles negócios, misericórdia, acostumado com garfo, faca, colher, que mexe e joga pra dentro. Aí chegou aquelas coisas. Aí vieram os pratos que pareciam uma flor. Eu disse, olha, menina, já fica assim, né? Uma flor. Era um negócio chamado brusqueta, não sei. Eu sei que era assim. Não tem um bolo de rolo, não tem um bolo de rolo. Era uma massa salgada. Só que o recheio, ao invés de ser goiaba no bolo de rolo, né? Era creme X com charque, carne salgada com um negócio assim. Rapaz, quando eu vi aquilo, que eu parti um pedaço, que eu botei na boca, eu vou subir, não vou ficar aqui. Rapaz, aquela alegria assim, eita Jesus, que negócio. Fui pro céu e voltei. Será, Senhor? Arrebatou. Quando eu comi a primeira pétala desse tamanho, comi a segunda pétala. E todo mundo foi comendo, eu comi, Coca-Cola foi comendo, comi. Ele viu, disse, pastor, o senhor gostou? Sim, gostei. Quer mais? Digo, mande, traga mais. Aí trouxe, eu comi. E ele ficou assim olhando, e ele deixou eu comer, e eu comendo. Aí ele fez assim, pastor, senhor, isso é a entrada, viu? Eu disse, para mim era a saída, varão. É a entrada, varão. Isso é bom demais, varão. Vai ter o que melhor do que isso depois? Ele tem umas tilápia ali que eu fiz, um filé com um negócio de camarão. Eu disse, homem, porque o senhor não disse que eu sou matuto? Eu já entrei aqui para encher porque pobre compra para encher o bucho, irmão. Rico degusta. A pontinha do garfo. Pobre baixa a cabeça, corta o macarrão assim, ó, frá. O italiano quase morre, porque macarrão não se corta, né? Se enrola. E eu fui comer com um certo irmão que era muito chique. Ele pegou uma colher e pegou o garfo. Eu disse, para que garfo e colher? Aí ele bota o garfo para apoiar o macarrão. Eu disse, nossa, eu morri, não sabia. Eu pensava que era só cortar, porque tem hora que enrola, e o cara com fome enrola. Não, tchau, vai agora. Quando você vai saciar, escute, a necessidade é só comer, mas o texto não está só no comer. No verso 20 tem um verbo chamado cortazou, que ele vai dizer satisfazer. Você vai comer, e não vai comer um pouquinho. Eu tinha um amigo que dizia assim, pastor, na minha casa era uma prova tão grande que quando eu comprava um pacote de biscoito, eu botava numa lata de leite vazia no quintal e enterrava. Aí de noite eu acordava, ia no quintal, abria a lata, pegava 2 biscoitos, tampava, botava no buraco, voltava. Porque se eu entrasse em casa era 8 irmãos e o pacote não ia dar para ninguém. Então tinha que comer escondido porque a prova era grande. Então escute, quando você está nessa necessidade de somente comer, Jesus está dizendo, você não só vai comer, eu vou fazer algo muito mais do que você está imaginando. Eu vou trabalhar na satisfação. Eita! Está escrito no Salmo 37, verso 4: deleita-te também no Senhor, e Ele realizará o descer do teu. Deixa eu ver quem está na presença. Deixa eu ver quem está na presença. É de quem está na presença. É de quem está na presença. Não adianta querer enganar o Espírito, que você não engana. Patricinha com Jesus não tem vez. Boizinho com Jesus não tem vez. Por quê? Porque ele trata disso lá em João 15:7. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em você, pode pedir o que quiser, mas tem que ter a palavra. Palavra aqui, palavra aí, palavra em mim, palavra em você. Se a palavra estiver em você, ele é o verbo. Ou seja, você está nele e ele está em você. Ou seja, você está na presença. Não vou adiantar mais, mas escute isso aqui. 3 segredos para viver os cestos cheios. Primeiro, pastor, repita em bem alto som para sua mente, porque isto é pedagógico, didático. E diga: não dependa
Diga: não dependerei da geografia e nem do tempo, mas dependerei da presença, da presença, da presença, da presença, da presença, Pastor Júnior, é da presença, 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 é da presença. Por que esta palavra no início do ano? Porque às vezes, quando você perde a fé, vai chegar muita gente para dar pitaco na sua vida. E os pitacos vêm cheios de conselhos carnais, materiais, humanos, descrentes, rebeldes e desobedientes. Não aceite conselho de quem não ora. Tá ficando doido, Evasa? Aí tu vai ouvir conselho de quem não tem intimidade com Deus. Existem algumas áreas que pessoas que não oram podem lhe dar determinados conselhos, áreas específicas, mas em áreas da sua vida, em direção e comportamento, sangue de Jesus tem poder. O segredo está, porque alguém diz assim: as pessoas gostam muito de culpar ou de querer trazer o antídoto e não entendem uma coisa. Por exemplo, quando o texto diz que o lugar era deserto, que as multidões foram para o lugar deserto, veja que elas foram buscar a resposta no lugar onde Deus prova as pessoas. Por quê? Porque geralmente está lá em Oséias: te levarei para o deserto e provarei para que tu conheças o teu coração, ou para que eu saiba como está o teu coração. Quer dizer, o deserto é o lugar onde as pessoas passam pela prova, mas Jesus foi para o deserto e a multidão foi atrás dele. E o que é que acontece, pastor? Teve milagre no deserto, mas não teve milagre na sinagoga. Teve milagre no deserto, mas não teve milagre no templo. Por quê, pastor? Porque quem depende da geografia procura o lugar para ser abençoado, mas quem depende da presença, a bênção vai atrás dele aonde ele pisar. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se tu pegou esse negócio. Então pega esse dedo de profeta, aponta para esse vaso e diga assim: somente carnais que não leem a Bíblia, que não oram, é quem anda pela geografia procurando os melhores lugares, as igrejas mais ricas, os lugares mais bonitos, pensando eles que lá vão resolver o problema. Mas o segredo não está no lugar, porque Adão e Eva perderam no paraíso e Jesus venceu no deserto. Não é o lugar, ai, ai, ai. É para quem acredita neste remi calabaralá. Pastor, o que é que você está dizendo? É que Deus manda a benção, manda ao anjo aonde a presença está. O anjo que desceu no templo também entrou na quebrada da Galileia chamada Nazaré, para dizer a Maria: tu és a escolhida de Deus. Ele vai na quebrada, ele vai na quebrada, ele vai na quebrada, ele vai. Geralmente pessoas acham e pensam que vai ser mais abençoado em tal lugar, em tal lugar. Preste atenção, cada lugar tem sua prova, cada lugar tem seu mistério, cada lugar tem seu propósito. Até porque o problema de Deus com você não é o lugar, é você. Inventa de sair do lugar sem a prova para tu ver, sem a bênção de Deus para tu ver. Tu pega o avião aqui, quando tu compra a passagem e faz o check-in, a prova já foi despachada primeiro. É tu sentando na poltrona em cima e ela sendo colocada embaixo aqui, ó. Quando tu descer, a bagagem, o bagageiro descarrega a prova primeiro do que tu. Quando tu sai do aeroporto, a prova já está lá. Porque o problema não é o lugar. Abraão e Isaac, quando a prova veio, Abraão disse: eu vou para o Egito. E deu problema lá. Quando chegou na vez de Isaac, Isaac disse: eu vou também. Jeová disse: você não desce. Mas Senhor, é porque lá no Egito a terra é boa, tem rio, tem... Não. Isaac, teu pai foi para lá, deu um BO, tive que entrar, dá trabalho demais para o anjo. Fica em Gerar.
mas Senhor, está na seca, está todo mundo com fome. Isaac, a aliança do meu amigo Abraão está sobre a tua vida. Meu amigo é teu pai, fica quieto, fica aí, Abraão. A Bíblia diz que Isaac ficou lá, pastor Júnior, enquanto ninguém semeava. Por quê? Porque a lógica, qual é a lógica? A semente precisa de água, não está chovendo e não tem água na terra. Logo, se semear sem água, a semente seca e morre e perde a semente. Então todo mundo que trabalha, como disse Provérbios ou disse Eclesiastes capítulo 11, olhando para o tempo, olhando para o vento, então não semeou. Mas Isaac disse: eu não estou aqui olhando para o tempo e nem para a geografia. Ele mandou ficar aqui e disse que é para fazer. Eu vou semear, mas não está chovendo, mas eu tenho a presença, e a presença chama a chuva, chama o vento, chama a porta aberta, chama o chaveiro, chama a resposta, chama as coisas que não são. A presença está lembrado de Paulo e Silas lá no calabouço, quando eles começaram a cantar à meia-noite. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso. Quando eles terminam de cantar, diz a Bíblia que lá vem o terremoto, irmão. A palavra terremoto é seismós. Isso quer dizer o que, pastor? Aquilo que treme, que abala, que despedaça. A sismologia nunca viu, porque não existe nenhum fato histórico que terremoto nenhum viesse para nada. Porque terremoto quando vem para derrubar a casa, rachar a rua, quebrar tudo. Mas naquele dia o terremoto veio porque tinha alguém na presença cantando. Então o terremoto saiu com a ordem: você não derruba a casa, não derruba prédio, não derruba a cadeia. Você vai entrar de mansinho com a chave na mão e vai soltar Paulo, vai soltar Silas, vai soltar as algemas. Deixa eu ver quem crê nessa palavra. Jogue a mão lá em cima. Quando Isaac joga a semente dá 100 por 1. Por quê, pastor? Porque ele não depende da geografia. Tem gente que se perder o lugar morre. E quem depende de lugar para viver não pode entender o mistério do dono da vida. Porque você não depende de lugares. Deus lhe acha onde você estiver. Deus soprará o teu nome aonde você estiver. O que é que você precisa fazer, pastor? É ser fiel aonde Deus lhe colocou. Porque, pastor, e está no centro da vontade de Deus. Porque quando você é fiel a Deus e não depende de lugares, você depende da presença. E por causa da presença, o lugar é transformado. Disseram para Eliseu: Jericó não presta, a terra é infrutífera, porque aqui foi amaldiçoado. Eliseu chegou e disse: pode trazer um pouquinho de sal, porque eu vim agora e estou com a capa de Elias, eu estou com a unção e com a presença. Traga sal para jogar nas águas. Elias jogou sal nas águas, as águas foram curadas, e a água curada curou a terra, e a terra que não prestava foi restaurada. Por quê, pastor? Porque não é a geografia, é a presença. Olha a presença. Olha a presença passando aqui. Olha a presença entrando na sua vida. Para terminar e voltar para casa, a presença determina não apenas o lugar, mas escute uma coisa. Também o texto fala de que era tarde. Aponta para a hora, aponta para o tempo. Deus quer que eu aprenda a confiar nele, porque o segredo dos cestos cheios está em quem vive pela presença. O que é viver pela presença é amar Jesus a ponto de se sacrificar por ele. Não é amar o que Jesus faz, porque vivemos um tempo em que as pessoas vão para a igreja em busca do que ele faz. E ele já se ligou, viu? Ele já conhece as caras que vem atrás de somente pegar a bênção, e depois que pega a bênção, desaparece com a bênção. Ele não quer isto.
Ele quer você com Ele. Ele quer seu coração nele. Ele quer a sua família. Ele quer sentar na sua mesa para comer do cuscuz com você. Ele quer estar no seu quintal enquanto você varre e o cachorro lata. Ele quer estar na sua vida. Ele quer você. Tem gente que fica preocupado com o tempo e olhando para o tempo. Logo, quem fica preocupado achando que Deus não trabalha no tempo, fica olhando para o calendário, olhando para a data, olhando para o corpo, olhando para o tempo passar, olhando para o Instagram, para o Facebook, olhando para quem Deus levantou, para quem apareceu, para quem transformou a casa, para quem viajou para Nova York. E eu não fui ainda, saí de Caruaru ainda, eu não consegui. No Recife, queria ir em Londres, não consigo ir na Torre Eiffel, não passei ali na Ponta Duarte Coelho em Recife. O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí o céu está dizendo: pare de olhar para o tempo. Porque você olha para o tempo, você pensa: eu estou ficando velha, eu estou ficando velho, eu estou gordo. Aí apareceu o cabelo branco, haja tinta, porque vai embranquecer. Não tem jeito, você fica olhando para o tempo e fica querendo que o topete não caia. Vai cair, vaso, vai cair. E lamento informar ao Senhor: minha foi Adão. Quando a gente chegar no céu, procura ele, depois de abraçar Jesus, dá um cascudo nele. Porque o problema foi ele, não era para ninguém ter problemas de desgaste e nem de degeneração celular. Mas o pecado entrou e corroiu e destruiu todas as coisas. Mas escute, quando olhamos para o tempo, ficamos tristes. Por quê? Porque tem hora que para uns o tempo passou e para outros não chegou. Aí quando você vai para a igreja: meu tempo não chegou, meu tempo não chegou, meu tempo não chegou. Aí o outro: meu tempo passou. Há uma tristeza, porque o tempo se torna o nosso inimigo. Porque quando o tempo passa, vamos envelhecendo e sabemos que o final é a morte. Logo, quando olhamos para o tempo, somos pressionados pelo Cronos. Ou seja, a questão, porque até o nome Cronos é dado a um deus grego. Então a questão desta opressão pelo tempo que fica na sua mente, no seu coração: não me formei ainda, não terminei ainda, não comprei a casa própria ainda, não me mudei ainda, não fiz a pós ainda, não tive menina ainda, o filho não veio ainda. Ai meu Deus, olha o tempo, olha o tempo. Jesus lhe trouxe aqui hoje para dizer: o segredo é a presença. Quer ver uma coisa? Zacarias está no templo com um incensário na mão, e quando ele está incensando na mão, o texto diz: ele era velho e avançado, e a sua esposa também. Aparece Gabriel do lado dele, do lado direito do altar, e diz assim: a tua oração foi ouvida. Zacarias está falando de quê? Por quê, irmão? Porque quando Zacarias é velho e avançado e está sacrificando, e o texto aponta para que a ideia do desejo dele era o filho, e o texto diz que eles estão velhos, quer dizer que nesta velhice ela já perdeu a capacidade de engravidar, porque chegou na menopausa. Então ela não tem mais o processo de ter o período menstrual. Logo, as paredes do seu ovário não são mais preparadas, então ela não tem mais. E isso acontece com o tempo, com a idade. Mas além dela ter a idade, ela já tinha um problema. Ou seja, quando ela era nova, que podia engravidar, ela não engravidou. Aí chegou a velhice e não tem mais aonde colocar o menino. Ou seja, esta mulher está passada. Logo, isto implica em dizer que talvez houvesse no coração de Zacarias somente a tristeza de não ter conseguido, porque pela idade que ele tinha, talvez nem tentasse mais. É por isso que quando o anjo diz assim: tua mulher vai engravidar, ele diz assim: eu quero saber como. Aí o anjo: não está crendo não, né, terra? Eu sou Gabriel. Eita. Eu desci da presença de Deus diante do trono dele para te dizer: mas já que tu não crê, tu vai sair daqui mudo, só na mímica. Olha aqui as notas, vai aprendendo o alfabeto. Tu vai sair daqui sem poder falar, porque tu não crestes. Mas diz a Bíblia que 6 meses depois que Maria e que Isabel está grávida, o mesmo anjo vai lá em Nazaré. E quando o anjo vai lá, ele entra onde Maria estava e diz assim: salve agraciada, porque serás a mãe do Filho de Deus.
porque fosse escolhida para Deus gerar em ti um filho que vai herdar o trono de Davi, e o seu reino será para sempre. Aí Maria se espanta com a mensagem e diz assim: mas como se fará isto, visto que eu sou virgem, visto que eu sou selada? Perceba o paralelo do complexo da revelação. Enquanto para uma o tempo já passou, para outra o tempo ainda não chegou, porque Maria era virgem, nem tinha casado, não podia engravidar. Isabel já era velha, doente, não tinha mais. Só que quem vive pela presença não depende do tempo. Quem vive pela presença, deixa eu ver se tu crê nesta palavra. Para eu voltar para casa pela última vez, segura na mão desse crente aí do teu lado, balança ele assim com força e diga para ele: para uns o tempo já passou, para outros o tempo não chegou, mas quem vive pela presença é amigo do Pai da eternidade, do príncipe. Levante a mão e dê uma glória. Você pode ficar de pé, por favor. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Você pode abraçar essa pessoa do seu lado aí agora. Dê um abraço nela bem forte, segure ela abraçada e profetize para ela e diga para ela: este ano você vai viver pela presença. Pela presença. Não vai ser a geografia que vai atrapalhar, não vai ser o tempo que vai atrapalhar, porque na presença Ele manda em cima, Ele manda embaixo, Ele manda no norte, Ele manda no sul, Ele manda no hemisfério, Ele manda na terra, Ele manda em Caruaru, Ele manda em Toritama, Ele manda em Santa Cruz. Ele abençoa aqui, Ele abençoa lá. Elevará-se a Ariachai. Abre esta boca e profetiza, porque 2025 a presença vai te fazer prosperar, vai comer, vai satisfazer e vai ter memorial de quem ora, memorial de quem é santo, memorial de quem marcha. Entra nesse camadu que tá calácia, arabácia, Shei, Terebeca Bacia, canta vaso, rola bassúria, Shei, Ibidica Bassúria, Iribicancho, meu Deus.